Olá pessoal, beleza? Nessa segunda aula sobre progressões aritméticas, vamos resolver 7 exercícios envolvendo a fórmula do termo geral, a ideia do termo geral da PA, beleza? Bora lá então. Continuando os exemplos da aula passada, esse é o quinto exemplo. 3 números estão em PA. O produto deles é 66 e a soma é 18. Calcule esses números. Toda vez que falar assim, 3 números estão em PA, a gente vai representar esses números da seguinte forma: x menos r, mas a gente começa pelo termo central, tá bom? X, antes dele é o x menos r e depois é o x mais r. Então aqui a gente tem uma quantidade de termos igual a 3. Se a gente quisesse representar uma quantidade de termos igual a 5, x menos 2r, x menos r, o central aqui, né, na realidade, como eu disse, é porque eu já sei, né? Então, se o central é x, o anterior é x menos r e o anterior é x menos 2r. E a gente avança somando r aqui, x mais r, x mais 2r. Então, quando n for 5, tá bom? Essa é uma representação qualquer, genérica, de uma PA para n igual a 3 e aqui para n igual a 5, tá bom? Tem para n igual a 4? Tem. Vou colocar aqui para vocês. Então é assim, ó, x mais r, x mais 2r, x mais 3r, x menos r, x menos 2r, x menos 3r. Notem que eu coloquei quantos termos aqui, hein? Eu coloquei 7 termos, né? Então, se fosse 7 termos, seria assim. Só que eu não quero com 7 termos, eu quero com 4 termos. O truque é você eliminar o central aqui, pula esses dois, elimina esse aqui e esse daqui. Então, a sequência vai ser indicada por x menos 3r, x menos r, x mais r, x mais 3r. Mas por que eu fiz isso? Simplesmente por isso. Quer ver? Vamos resolver esse exercício aqui e depois eu mostro por que eu fiz assim para n igual a 4. Isso não cai muito não, gente, mas eu estou colocando por curiosidade, tá bom? Para completar as informações. Então, 3 números estão em PA. Como é que eu vou representar? Assim. O produto deles é 66, então vou escrever a equação que traduz isso daqui. Então vai ficar x menos r vezes x mais r igual a meio a meio. E no segundo item, segunda equação, a soma, então vou somar agora, x menos r mais x mais r igual a quanto? 18. Então nessa daqui eu já posso eliminar o menos r com mais r, aí sobrou só o x, entendeu? Então por isso que eu tive que fazer isso quando n é igual a 4. Porque se a gente deixasse essa quantidade aqui, não ia dar, né? Não posso colocar 4 termos começando com central, ó. Aí eu coloco mais 2, um antes, um depois, e coloco um terceiro aqui, não vai dar para eliminar. Dessa forma, eliminando, é um truque que já vai escrever a PA com 4 termos, já ao somar a gente já elimina o R aqui, ó. Menos 3R mais 3R, menos R mais R, tá bom? Então aqui é igual a 18, x igual a 18 dividido por 3, x igual a 6. O que a gente faz agora? Substituir na primeira equação os x por 6, então vai ficar 6 menos r vezes 6 mais r, igual a 66. Como aqui a gente tem um produto de expressões que estão entre parênteses, esse 6 que está aqui pode passar para baixo multiplicando, dividindo. 6 menos r, fica 6 mais r no primeiro membro, 66 dividido por 6. Então 6 menos r igual a 11. Vamos lembrar? Produto da soma pela diferença, produto notável, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então vai ficar 6 ao quadrado menos r ao quadrado igual a 11. 36 menos r ao quadrado igual a 11. Menos r ao quadrado igual a 11 menos 36. Menos r ao quadrado igual a menos 25.
é igual a mais ou menos 5. Multiplica por menos 1 e já tira a raiz, mais ou menos 5. Então ele quer a PA cuja razão é mais ou menos 5 ou menos 5. Então vamos montar aqui a PA. Quais são esses termos? Quando a razão for 5, a PA vai ser o quê? 6 menos 5. Aqui fica 6 e aqui 6 mais 5. Então vai ficar 1, 6 e 11. Estou substituindo aqui ó, o x por 6 e o r por 5. Então aqui ele deu uma PA crescente. E quando a razão for menos 5, vai dar o contrário, vocês vão ver. Ó. Vou colocar aqui. Então, tem uma PA aqui, uma outra aqui. Aqui vai ficar 6 menos 5. Substituindo aqui, ó. 6 menos 5. O próximo é 6 e o outro é... A razão é menos 5, então é 6 mais menos 5. Então é 6 menos 5. Só mudou a ordem, né? 6 menos 5 vai dar 11. Aqui é 6. E aqui é 1. Então aqui deu uma PA decrescente. Beleza? Número 6. Quantos são os múltiplos de 8 compreendidos entre 100 e 1000? Bom, a gente tem que tomar cuidado com a palavra que está aqui. Ó. Quando tiver entre, não pode considerar os extremos, tá bom? Então, ó, não pode considerar, elimina os extremos. Então tem que começar com o número que vem após o 100 e o número que vem antes do 1000, que seja múltiplo de 8. Bom, qual é o número que é múltiplo de 100? Perdão, múltiplo de 8 que está acima do 100. Então, divide 100 por 8. 100 por 8 vai dar 1 vezes 8, vai sobrar 2 aqui, 0. 2 vezes 8, 16, vai sobrar 4. 20 menos 16, 4. Bom, se sobrou 4, não é divisível, 100 não é múltiplo de 8. A gente tira o 4, a gente descobre o número que vem antes do 100, que é múltiplo de 8. Como esse número é um múltiplo de 8, soma 8 aqui, ó, que vai dar um número múltiplo de 8 também. 96 mais 8, 104. Então o primeiro número aqui de uma sequência de múltiplos de 8 é 104. Qual é o próximo? 112, 120, tá vendo? Eu estou avançando 8, porque são múltiplos de 8, portanto, isso aqui é uma PA de razão 8. Então, a gente tem que ler um problema e identificar se isso é uma PA ou não. É PA porque a gente avança em intervalos de tempos iguais, valores iguais, tá bom? Acrescenta o mesmo valor, que é a constante da PA. Então a gente identificou isso como sendo uma PA. Então a razão é 8 e o primeiro termo é 104. E ele quer saber quantos termos tem a PA. Mas até quando? Até o último termo aqui, né? O último termo aqui eu não sei quanto é o AN. Beleza? Por quê? Ele quer saber quantos múltiplos de 8 estão compreendidos entre 100 e 1000. Então a gente vai dividir também 1000 por 8. Vai dar 10 por 8. 1, 2, 0, 2, 4, 0, 5, 0. Olha, aqui é divisível, portanto 1000 é múltiplo de 8. Porém, essa palavra entre aqui indica que a gente não vai incluir os extremos. Então, se tivesse a palavra aqui de, a preposição de, aliás, né, preposição aqui, e perguntasse assim, quantos múltiplos de 8 existem de 100 a 1000? Como 100 não é múltiplo de 8, não entrou. Mas se 100 fosse um número aqui, múltiplo de 8, ia entrar, tá? Na sequência aqui. E como aqui 1000 é múltiplo de 8, e se tivesse essa palavra de aqui, aí o 1000 ia entrar aqui, tá bom? Mas como o 1000 não entra aqui, qual é o primeiro número múltiplo de 8 que está antes do 1000? Qual é o número anterior a 8? Anterior a 1000, que é múltiplo de 8. 1000 menos 8. 992. Então aqui fica 992. Então a gente precisa. Então a N é o último termo, vai ser 992. E N é o que a gente precisa descobrir. Tá bom?
Então a gente já sabe agora que o AN é 992, que é o último múltiplo de 8 da sequência que ele quer. Então é só usar a fórmula. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Então 992 é igual a 104 mais N menos 1. E qual é a razão? 8. 992 igual a 104. Distributividade aqui vai dar 8N menos 8. Então 8N passa para cá, menos 8N, igual a 104 menos 8. 992 passa para cá, menos 992, menos 8N, igual a 104 menos 1000. Menos 8N, igual a 1000 menos 104, vai dar 896. Negativo. Multiplica por menos 1. 8N igual a 896 dividido por 8. Vamos dividir? 896 dividido por 8 vai dar 1, 0, 9, 1, 1, 6, 2. Que 1 horrível. 0. 112. Pô. Calma aí, gente. Podia escrever assim não, né? Desculpa. Então, N igual a 896 dividido por 8. Logo, N igual a 112. Então, a pergunta foi quantos são os múltiplos de 8 compreendidos entre 100 e 1000. Como tem a palavra entre, lembre-se, os extremos não incluímos eles, tá? Na sequência. Então, a gente tem que descobrir qual é o primeiro número que é múltiplo de 8 e qual é o último número antes do 1000 que é múltiplo de 8, tá bom? Então, existem do 104 ao 992, 112 números múltiplos de 8. Beleza? Continuando, número 7. Vamos lá. Em uma PA, o quinto termo vale 30. Então, vamos escrever aqui, ó. A5 é igual a 30. E o 20º, A20, igual a 50. Então a gente tem uma PA aqui, né? A1, A2, A3, A4, A5, a gente tem um A5, a gente tem o 20º, e ele quer saber o oitavo. Vou botar o oitavo aqui, ó. A8. Então ele quer saber o oitavo. Como que eu faço para saber o oitavo? Bom, se a gente usar a fórmula do termo geral igual a N, como sendo a N igual a 1 mais N menos 1 vezes R, a gente vai escrever o A5 em função do A1 do R. Então vamos lá. Então o A5 vai ser A1, troco N por 5 mais 4R. Lembram? Se eu estou no A1 e eu quero chegar no A5, eu preciso avançar 4R. Então o A5 é igual a 1 mais 4R. E o A8? A8 não, A20. Vai ser A1 mais 19R. Ou seja, a gente vai ter um sisteminha onde A1 mais 4R, que é o A5, vai ser igual a 30. E o A1 mais 19R vai ser igual a 50. Então é só resolver esse sistema. Vamos resolver esse sistema aqui então. Vou multiplicar por menos 1. Vai ficar menos A1, menos 4R, igual a menos 30. Repete a segunda equação. Soma. Cancela aqui, vai dar 15R, igual a 20. R igual a 20, 15 avos. Ou seja, 4 terços. Aí a gente faz o quê? Substitui aqui na primeira. Então vamos substituir na primeira equação. Opa! A1 mais 4R igual a 30. Então A1 mais 4 vezes o R é 4 terços, igual a 30. A1 mais 16 terços igual a 30. A1 igual a 30 menos 16 terços. Portanto, A1 igual a 30 vezes 3, 90.
90 menos 16 vai dar 74 terços. Aí a gente faz a mesma coisa. O A8 vai ser, clique é o A8. A1 mais quantos R? 7R. Substituindo aqui na fórmula 8, o N por 8. Ou lembrando a ideia aqui. Então, A8 vai ser o A1, que é 74 terços, mais 7 vezes a razão, que é 4 terços. Portanto, o A8 é igual a 74 terços. 7 vezes 4, 28 terços. Vai dar 102 terços. Que dá para dividir, né? 102 terços vai dar 34. 3 vezes 4, 12 vai 1. 3 vezes 3, 9. Com 1, 10. Isso aí. Então o oitavo termo é 34. Mas eu vou apresentar uma outra forma de determinar o A8. Utilizando uma fórmula parecida com a fórmula do termo geral aqui. Só que, em vez de começar pelo A1, eu vou começar pelo termo que eu precisar, que for dado ou que eu quiser. No caso aqui, a gente deu o A5 e o A20. Então, primeiro a gente precisou descobrir a razão. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Ó. Vamos pensar um pouco. O exercício forneceu o valor de A5 e o A20. Como é que eu acho a razão utilizando o A5 e o A20? Sem cair no sistema. É o seguinte, a gente vai pensar da seguinte forma. Eu estou no A5. Estou aqui no A5. Eu quero chegar no A20. Então, quero chegar no A20. A ideia é, quantos passos eu preciso dar de tamanho R para chegar aqui no A20? Simples. 15 passos. 20 menos 5 de tamanho R. Então a gente pode escrever o A20 não só em função do A1, pode ser em função de qualquer termo antes do A20. Vai ser o A5 mais 15R. Beleza? Aí a gente já descobre o R substituindo o A20 e o A5. O A20 aqui é 50. O A5 é 30. Mais 15R. Portanto, 15R é igual a 50 menos 30. R igual a 20 terços. 20 15 avos, né? Que aqui é 15, eu já dividi, né? Cabeça. 20 por 5 vai dar 4. 15 por 5 vai dar 3. Deixa eu pegar aquele negócio que ficou feio, né? Então aqui é 15. Então, ó, achamos da mesma forma, tá vendo? Só que não caiu no sistema, foi direto, tá vendo? E agora a gente vai determinar o A8. Como é que eu vou determinar o A8? Agora eu tenho o A5. Antes do A8 tem o A5. Então o A8 vai ser o A5 mais quantos R's? 8 menos 5, 3 R's. Não é isso? Eu estou aqui no A5. Eu quero chegar no A8. Quantos R's eu preciso caminhar? 3R. Avançar, né? Então mais 3R. A8 é A5 mais 3R. O A5 é 30 mais 3 e o R, 4 terços. Portanto, vai ser 30, 3 vezes 4. Pode cortar aqui, ó, 3 com 3, né? 30 mais 4, 34. É bem mais fácil assim, né? No fundo, eu posso até colocar uma fórmula para vocês. A fórmula é AN igual a AK mais N menos K vezes R. Professor, que K é esse? Esse K é algum termo antes do N aqui, ó, do termo AN. Lembro que lá no início da aula passada eu coloquei assim, toda a sequência PA pode ser representada por A1, A2, aí aqui no meio assim, numa parte qualquer, eu coloquei um AK e eu acho que eu falei, ó, eu vou falar sobre isso depois. Aí coloquei AN-2, AN-1 e AN. Então, o AN pode ser escrito em função de qualquer termo, não só o A1, pode ser um AK, um outro termo qualquer. E aí a fórmula fica AN igual a K mais N menos K vezes R. E aí eu começo por qualquer termo que não seja o primeiro termo. Claro, eu posso colocar o primeiro termo aqui, mas se eu colocar o 1 aqui, gente, ó, coloca 1 aqui, vai cair na fórmula do termo geral, ó, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Essa aqui é mais geral que essa aqui ainda. Entenderam? Número 8. A população atual de uma certa cidade é de 20 mil habitantes.
Então, atualmente, 20 mil habitantes. Essa população aumenta anualmente em 100 habitantes. Que sequência é essa? Com certeza uma PA, porque cada ano ela aumenta 100. Então, eu vou somando 100. Então, a constante, que é a razão da PA, é 100. Então, essa sequência já dá para identificar que é uma PA. Então, no primeiro ano, 20 mil. Primeiro ano não. Atualmente, 20 mil. Em um ano, 20.100. Em 2 anos, 20.200. Qual será a população da cidade daqui a 10 anos? Então, ó, se a gente usar a fórmula do termo geral, a fórmula do termo geral é a n igual a 1 mais n menos 1 vezes r. A gente precisa tomar um cuidado. Se a gente considerar esse 20 mil aqui como sendo A1 e não 1 a 0, porque a população no tempo zero seria 20 mil, né? Atual, não passou um ano ainda, então eu consideraria isso aqui, consideraria como A0. Aí ia passar 10 anos, então aqui seria o A0, ia passar 10 anos, aqui seria o A10. E aí a gente teria que usar essa fórmula aqui, ó. Mas eu vou usar essa fórmula do termo geral mesmo, tá bom? Ou eu posso usar as duas. Vamos lá, vai. Vamos começar por essa aqui. Vamos considerar esse cara como sendo A1. Então após 10 anos, esse cara aqui vai ser o A11. Então, a mais 10 R. Então, para eu achar a população daqui a 10 anos, considerando esse aqui como sendo A1, então eu preciso somar 10 anos aqui. Ó. A1 mais 10 vai dar o A11. Então, daqui a 10 anos eu preciso descobrir o A11. Então, A11 vai ser A1 mais 10. N menos 1 é 10. A1 mais 10 é. Então, A11 vai ser 20 mil mais 10 vezes 100. Ou seja, o A11 vai ser 10 vezes 100 mil, 21 mil. Ou eu poderia, assim como a gente faz na função exponencial, né, considera no tempo zero o primeiro elemento, né, o atual, aliás, né. Então, a gente poderia considerar essa PA como sendo o primeiro elemento A0. Aí o último elemento aqui, após 10 anos, vai ser 0 mais 10 A10. A gente usa essa fórmula aqui, ó. Então, A10 direto vai ser o A0. Então, no lugar do K, bota 0, 10 menos 0 mais 10R. É a mesma coisa. Então, tudo é uma questão de você ou considerar como sendo A1 o primeiro termo, mesmo no tempo zero, ou A0 o primeiro termo no tempo zero. Aí não seria 10 menos 1, seria 10 menos 0. De qualquer forma, parece a mesma coisa. Então, A0 vai ser 20 mil mais 10 vezes 100. Ou seja, o A10 vai ser 20 mil mais 1000. Então, A10 vai ser 21 mil. Então, aqui seria um AN igual a K mais N menos K vezes R. Eu sempre usei essa, tá? Número 9, interpole 6 meios aritméticos entre 100 e 184. Interpolar 6 meios aritméticos é formar uma PA de quantos termos? Entre 100 e 184. Começa no 100, coloca 6 aqui dentro, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e finaliza no 184. Essa sequência tem que ser uma PA. Por que PA? Porque é meio aritmético. Então, é uma progressão aritmética. Então, eu preciso começar. Eu começo no 100 e termino no 184. E aqui no meio tem 6. Então, no total, a gente tem quantos termos? N aqui é igual a 8. Então, A1 é quanto? 100. E o A8. Então, aqui é o A1, né? A2, A3, A4, A5, A6, A7, o A8. Esse é o A8 e esse é o A1. O A8, o oitavo, né? É 184. E a razão, ó, a gente vai precisar descobrir. Então, esse é o primeiro exercício, eu acho. É assim, né? Que a gente tem que determinar a razão. Então, interpolar 6 meios aritméticos entre 100 e 184 é determinar de quanto eu preciso avançar aqui de um termo para o outro para chegar até 184, a partir do 100. Então, eu tenho que avançar quanto aqui?
Beleza? Então é isso. Qual é o espaço que eu tenho que dar de um para o outro? Entenderam? Então A8, AN aliás, né, é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Então A8 é igual a 1, N menos 1 vai dar 7. Professor, mas por que é A8 mesmo? Porque eu estou inserindo 6 números entre 2 números. 6 números mais 2 números, 8 números. Então A8 é 74, o primeiro é 100. E a razão a gente vai descobrir agora, olha que tranquilo. 74 menos 100 igual a 7R. 7R igual a 84. R igual a 84 dividido por 7. 8 por 7 vai dar 1, vezes 7, 7 para 8, 14, 12, né? 12. Então, interpolar 6 meios aritméticos entre 100 e 11 é determinar uma PA, cujo primeiro termo é 100, o último termo é 74, e a gente avança de 12 em 12, que aí vai dar certinho. Então, a PA vai ser, se vocês quiserem escrever a PA, vai ser o seguinte, ó. 100, 112, 124, 136, 148, 160, 172, 184. Vamos conferir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E isso que é interpolar, é inserir esses números de maneira que formem uma PA. E se você ficar testando aqui, acho que eu vou colocar passos de tamanho 10. Aí não ia dar 74 certinho. 100 mais 10, 110, não ia chegar no 74. Então, a gente fez essa conta já, utilizando a forma do termo geral, para determinar o espaço entre eles, que é a razão. No primeiro semestre de um dado ano, a produção mensal de uma montadora está em PA crescente, ele já disse que é uma PA. Em janeiro a produção foi, então vamos lá, janeiro a produção foi de 18 mil carros. Em junho, então janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. São quantos termos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em junho, 78 mil carros. Qual foi a produção dessa montadora nos meses de fevereiro? Então ele quer saber fevereiro, março, abril e maio. O que significa isso? É o mesmo exercício, é similar ao exercício 9. O tipo de exercício é o mesmo, é interpolar quantos meios aritméticos? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, aí a gente descobre quantos carros foram produzidos em cada mês. Então, a N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Como são 6 termos, vamos colocar os dados aqui. O A1 é 18 mil. É sempre bom, né? A6 é igual a 78 mil. N é 6. Na realidade é interpolar 4 meios, né? 4 meios aritméticos. E o A6, ele quer descobrir, a gente precisa descobrir a razão. Então A6 vai ser A1 mais 5R, 78 mil, substituindo vai ser 18 mil mais 5R, 5R vai ser 78 menos 18 vai dar 60, né? Mil. R igual a 60 mil, dividido por 5 vai dar 12 mil. Pessoal, agora basta somar então a cada elemento aqui, cada termo da PA, 12 mil. Então 18 mais 12 mil, 30 mil, 30 mil mais 12 mil, e assim por diante. Então vai dar 42 mil aqui, 42 mil vai dar 54 mil, 66 mil, 66 mil mais 12 mil, 78 mil. Então qual foi a produção dessa montadora nos meses de fevereiro, março e abril? Está aqui, ó. Fevereiro, março, abril e maio. Tranquilo? Para finalizar os exercícios, número 11 da UERJ, que é uma questão bem antiga. Com palitos iguais, constrói-se uma sucessão de figuras planas, conforme sugerem os desenhos. Então na figura 1,
que é uma sequência, né, de figuras aqui, formada por palitos, né, iguais. Na figura 1 a gente tem quantos palitos? 3 palitos. Na figura 2 acrescentou 2 palitos. Então, temos total de 5 palitos. Na figura 3 já temos 5 palitos e foram acrescentados 2 palitos. Então, temos 7 palitos. E assim por diante. 9 palitos, 9, 10, 11, até uma quantidade que ele pedir. Nesse caso, ele quer saber o número de triângulos congruentes ao da figura 1 existentes em uma figura formada com 135 palitos. Na figura 1 tem um triângulo, na figura 2 tem 2 triângulos, na figura 3 tem 3 triângulos. Então, a posição aqui da figura vai me dar a quantidade de triângulos. Então, o A1 aqui é 3, o A2 é 5, o A3 é 7 e assim por diante, certo? Eu não sei qual é a posição da figura que vai ter 135 palitos. Então, a última figura vai ser formada por 135 palitos e representada por AN. Então, vamos extrair os dados do problema aqui. Escrever. O A1 é 3. A razão é quanto? Está pulando de quanto em quanto? De 2 em 2. Então, a razão é 2. N é a quantidade de termos, de figuras, ou a quantidade de triângulos que a gente não sabe. E o AN é o último. É a última figura que tem 135 palitos. Então é só substituir na forma do tempo geral. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. 135 igual a 3 mais N menos 1 vezes 2. 135 igual a 3. Distributividade aqui. A garganta tá ruim hoje, gente, por isso estou evitando falar muito. 2 vezes N vai dar 2N. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Então, 2N passa para cá, menos 2N. 3 menos 2 é 1, né? Mas vamos diminuir depois. Menos 135. Menos 2N igual a 1 menos 135. 1 menos 135 vai dar menos 134. Multiplica por menos 1. 2N igual a 134. N igual a 134. Dividido por 2. 134 dividido por 2 é 67, né? Não precisa nem fazer, porque 7 vezes 2, ó. 2 vezes 12, 2 vezes 6, 12 mais 1, 3. Tô gravando, já são 11h30 já da noite. Eu durmo cedo. Então vamos lá. Letra E, tranquilo, né? Então a figura, o número de triângulos congruentes ao da figura 1 existente em uma figura de 135 palitos vai ser 167 figuras. 67 triângulos. Nossa, hoje eu estou com sono. Para finalizar, pessoal, vamos fazer uma associação entre progressão aritmética e função afim. Vamos considerar a seguinte PA, 2, 5, 8, 11. Essa PA é uma PA cujo primeiro termo é 1 e a razão é quanto? 3, né? Dá para fazer uma associação entre PA e uma função afim? Sim, porque a gente sabe que toda sequência é uma função de N e R. Qual é a fórmula que representa o termo geral dessa sequência? Então vamos lá. A N vai ser igual a 1 mais N menos 1 vezes R. A N é igual a 2 mais N menos 1 vezes... Qual é a razão? 3, né? N menos 1 vezes 3. Então a N igual a 2. Distributividade vai dar 3N menos 3. A N igual a 3N menos 3 vai dar 3N menos 1. Então essa fórmula é a fórmula do termo geral, não é? A gente pode associar essa fórmula a uma função o quê? Afim. Não é mesmo? Qual é a fórmula da função afim? Y é igual a x mais b. E aqui o x, né, representa os valores do domínio y do contradomínio. Qual é o domínio aqui na N? Então o x aqui vai representar quem? O N. Então, ó, fazendo uma analogia aqui, o AN que é o I, vai ser o y. O A aqui é 3.
o x, o n aqui é o x, e o b é menos 1. Não é uma função afim? Claro que é uma função afim, porque aqui a gente tem uma variável que é a n em função do n aqui, sendo que essa é uma expressão do primeiro grau. Toda expressão do primeiro grau, uma fórmula, é uma função afim, cujo gráfico é uma reta, certo? Mas o domínio é n, então o domínio vai ser um conjunto de pontos. Vamos colocar essa sequência no plano cartesiano. Aqui é x, né? Aqui é y. E aí, vamos marcar os pontos aqui. Para n igual a 1, quem que a gente obtém? O A1. Então o x aqui vai ter o papel, o n vai ter o papel do x aqui, né? E o y vai ser o AN. Então o primeiro termo da sequência, né, o A1, vai ser 2. Troca aqui o n por 1 de cabeça. Ó, 3 vezes 1, 3. Menos 1, 2. Então, ó, marca esse ponto que é o primeiro termo da sequência. Depois o segundo termo, terceiro, quarto e assim por diante. O segundo a gente obtém trocando o n por 2. 2 vezes 3, 6. Menos 1, 5. Então aqui é 5. Aqui é 2. O terceiro a gente obtém trocando o n por 3. 3 vezes 3 aqui, ó. 3 vezes 3, 9. Menos 1, 8. E assim sucessivamente. Então dá para fazer uma associação entre progressão aritmética e função afim. Beleza? Então por hoje é só, pessoal. Bons estudos para vocês e até a próxima.